Olá, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. A gente, no meio da correria da vida, não para muito. No trabalho, preocupados com a nossa vida, com os problemas que se acumulam. Por isso, nesse terceiro domingo da Páscoa, é importante que a gente pare, pense e reflita sobre a nossa vida, sobre a forma como temos caminhado ao lado de Jesus. Aliás, será que realmente temos conhecido Jesus ao longo desses dias? Será que, assim como os discípulos de Emaús se perguntaram se o coração deles ardia por não ter visto Jesus, será que isso também é uma pergunta que cada um de nós, cada um de vocês, deve se fazer após 3 semanas da Páscoa? Por isso, eu gostaria de iniciar esta celebração saudando a cada um de vocês que nos acompanham com as palavras que os discípulos de Emaús disseram uns para os outros, um para o outro, após o encontro com Jesus. Diz assim: Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as sagradas escrituras? Os discípulos se perguntam se o encontro com Jesus aqueceu seu coração. Este momento de celebração também é um convite para celebrarmos, para aquecermos nossos corações e nos reunimos, mesmo na distância, mesmo cada um de suas casas, reunirmos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo neste encontro, nesta celebração. E é importante que a gente também cante. Por isso eu convido que você da sua casa acompanhe o hino. Reunidos aqui, só para o Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Por que o nosso coração não arde? Por que durante ao longo dos nossos dias a gente não se comove com o sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã? Por que que muitas vezes nós somos indiferentes ao outro? Porque nesse tempo de pandemia nós não ligamos quantas pessoas morrem. Todos os dias, milhares de pessoas morrem no Brasil e no mundo. Todos os dias também pessoas perdem os seus empregos, a vida fica mais difícil para cada um de nós, é verdade. Mas a gente se importa um com o outro, o nosso coração aquece, sente dilacerado com o sofrimento do outro. Esta é uma coisa, é o pensamento que nós devemos chegar até Deus e confessar os pecados. Convido para que você de sua casa também confesse os seus pecados nesta oração. Amado Deus, chegamos até Ti, em Tua presença, neste momento de celebração que reúne as pessoas, cada um em suas casas, para confessarmos, ó Pai, que em muitos momentos nós falhamos, nós, nós somos indiferentes ao outro. Em muitos momentos eu, como pessoa, não me importo com o que o outro passa. Por isso, Senhor, este pecado que cometemos todos os dias contra os nossos irmãos e também contra Ti, por não seguirmos os ensinamentos de Teu Filho Jesus, nós chegamos agora até Ti, ó Pai, e confessamos a nossa culpa, confessamos também aqueles momentos de sofrimento, de pensamentos ruins que vêm em nossa cabeça, colocamos todos eles, ó Deus, em Tuas mãos, em Teu pensamento, e pedimos que nos perdoe, ó Pai. E palavras de perdão nós podemos encontrar no livro de Atos, quando o apóstolo Pedro diz assim:
Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas. Isto é, que o Messias que ele conheceu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, para fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Se a gente chega até Deus, confessa nossa culpa, os nossos pecados, e em nome de Jesus, nós nos dirigimos a Ele, confessamos os nossos pecados, posso anunciar com toda certeza que todos os pecados são absolvidos em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando a gente recebe o perdão dos pecados, é também importante que a gente cante aleluia. É o tempo da gente cantar aleluia. Aleluia, 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 o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, cantemos com alegria, demos graças ao Senhor, aleluia, 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 o Senhor ressuscitou, cantemos com alegria, demos graças ao Senhor, aleluia. Uma oração dedicada a Deus pode ser também a leitura de um salmo. E sempre nos cultos, nas celebrações dominicais, o salmo é aquele momento, no momento do culto, naquele momento da liturgia, que a gente ora a Deus a partir do salmista. E o salmo previsto para este terceiro domingo da Páscoa é o salmo número 4. Quem quiser acompanhar de suas casas pode fazê-lo. Salmo número 4, que diz assim: Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembre-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Quando eu chamo, tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examinem sua própria consciência. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. É assim que Jesus inicia o diálogo com os seus discípulos após a ressurreição. E esse
diálogo se encontra no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 36 até o versículo 38, que eu gostaria de ler agora. Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e vejam os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e também admirados. Então Jesus perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles deram para Jesus um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disso, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e também nos Salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras e disse: O que está escrito é que Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados deve ser anunciada a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. O último capítulo do Evangelho de Lucas, ele acontece de uma forma crescente, no sentido de que as pessoas de incrédulas passam a crer na ressurreição. Começa com as mulheres discípulas chegando ao túmulo vazio e se assustando, fugindo. Depois, Pedro, ao saber dessa notícia, vai até o túmulo vazio e também fica admirado. Depois, narra-se o encontro de Jesus com os discípulos na caminhada para Emaús. E ali eles também reconhecem Jesus somente ao final. E a última passagem do Evangelho de Lucas é a que lemos agora, que culmina com Jesus se reunindo com os discípulos e comendo com eles, mostrando que era carne e osso. É a única vez no Evangelho que pneuma, que é a palavra usada para o Espírito Santo, aparece como fantasma, para dizer que Jesus não era fantasma. O evangelista nos conta como os discípulos foram passando da incredulidade até o testemunho. Isso acontece, como eu disse, de uma forma crescente. Por exemplo, na liturgia, em muitas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, especialmente nas comunidades orientais, quando se diz Jesus Cristo ressuscitou, diz-se assim: Jesus Cristo realmente ressuscitou, para que se possa reafirmar que esta notícia que os discípulos demoraram a acreditar, de fato aconteceu. Imagina se os discípulos tiveram dificuldades para reconhecer Jesus como ressurreto. Imagine nós hoje, em meio a tantas coisas, em meio a tanto sofrimento, e não conhecemos Jesus pessoalmente, de conviver com ele, mas a partir de testemunho daqueles que nos trouxeram a palavra até hoje. Para nós também é difícil. Muitas vezes a gente não encontra um jeito de ver Jesus. Quantas vezes a gente deixa de viver o evangelho de Jesus e se entrega aos problemas da vida? Quantas vezes a gente deixa as coisas para lá, deixa a palavra de Deus, não se importa com o que está acontecendo à nossa volta? No outro caminho, noutra direção, Jesus vem ao nosso encontro. Mais uma vez, ele atua como mestre e quer nos mostrar que ele está do nosso lado e caminha com a gente. Quer ver um exemplo disso? De como Jesus Cristo caminha ao nosso lado e nos mostra, no meio da nossa vida, ensinamentos
de como a gente pode aprender que Jesus está conosco, não precisa, às vezes, grandes feitos. Ele não precisa reaparecer e mostrar as suas marcas para isso acontecer. Esses sinais acontecem no dia a dia. Para isso, eu uso um exemplo de uma história muito interessante, de um menino chamado Guilherme. Ele já era adolescente e adorava fazer brinquedos, vivia algum tempo atrás, e naquela época as crianças não tinham muitos brinquedos de loja. Eles mesmos faziam seus brinquedos. E nesse sentido, o Guilherme, ele adorava fazer fazendas com canas de milho, com sementes, com pedras, com galhos. O que tinha no quintal, ele brincava. E o vô do Guilherme gostava muito desse jeito dele criativo. Então, resolveu dar ao menino um presente, um canivete muito afiado, e disse para ele: Olha, Guilherme, meu neto, estou te dando aqui agora este canivete para que você possa exercer sua criatividade e fazer muitos brinquedos. Guilherme ficou muito feliz, eufórico, e foi contar para a mãe. Chegando na mãe, a mãe ouviu atentamente, mas muito séria, disse: Olha, é melhor você se cuidar para não se machucar. Guilherme ficou chateado e disse: Poxa, mãe, eu trouxe aqui um presente que o vovô me trouxe e você logo já vai me dizendo que eu preciso me cuidar. Daqui a pouco vai querer tirar o canivete de mim. A mãe, com muita paciência, disse: Não, meu filho, eu só estou te alertando para essas consequências de usar um canivete tão afiado. Ele pode te ajudar, mas também pode te cortar. Ele disse: Então tá bem, mãe. Mas no coração dele, no fundo do coração, na verdade, Guilherme não estava muito contente com a fala da mãe. Então ele foi continuar sua brincadeira, tomou muito cuidado para não se machucar e começou a fazer brinquedos. E um dos brinquedos que ele fez foi uma peteca que é feita de penas, mas ao invés de usar aquela base com palha de milho, ele usou o sabugo de milho para que jogasse para cima, caísse de pé. E ele descobriu que colocando uma ponta de bambu bem afiada no meio da peteca, ela caía e fincava no chão. Então toda vez que ele jogava para cima, a peteca subia, descia girando lentamente e fincava no chão. Essa brincadeira era muito divertida. Então, quando os primos dele chegaram, foi uma maior festa. Era jogar aquela peteca para cima e para baixo. Mas ele se esqueceu do alerta da mãe e aquela peteca caiu na cabeça de um primo. Fez o maior furo, sangue para todo lado, choradeira, e a coisa foi difícil. Então ele ficou muito assustado, levou uma bronca do pai, da mãe, mas no final tudo se resolveu, o primo se machucou, foi para casa, se curou, tudo certo. Ele pensou: não vou mais brincar com isso, mas com o tempo também se esqueceu daquilo que tinha acontecido e continuou com a brincadeira. Dessa vez ele jogou e caiu na sua própria cabeça, fez um corte profundo, inclusive teve que levar no médico para fazer ponto. Depois disso, a cicatriz ficou em sua cabeça para que sempre se lembrasse de que aquele brinquedo era muito perigoso. E essa cicatriz, ele sempre dizia aos amigos, aos primos, quando eles vinham para brincar com ele: nós podemos brincar com este brinquedo, mas é preciso que a gente cuide. Cuide para a gente não se machucar, porque é uma coisa muito boa que nos traz alegria, diversão, mas também, se a gente não souber, pode nos machucar e pode nos trazer cicatriz. A cicatriz do Guilherme, essa história que trago agora, serve para a gente entender que na vida, em muitos momentos, Jesus nos ensina como essa mãe ensinou ao seu filho. Ele caminha ao nosso lado e nos mostra a melhor forma, as melhores decisões que a gente pode tomar, rumo especialmente à palavra de Deus e à salvação da nossa vida. A salvação que não se encontra apenas nas coisas do dia a dia, apenas, por exemplo, quando a gente imagina que a gente vai ganhar o mundo construindo coisas, ganhando muito dinheiro. Muito pelo contrário, a mensagem da Páscoa
ela vem até nós para nos alegrar, nos animar e também para que a gente nunca se esqueça que a ressurreição só foi possível porque aquelas marcas em Jesus servem para nos mostrar que Deus se importa conosco, caminha ao nosso lado e sempre está disposto a nos perdoar, a nos levantar e a nos mostrar, a partir de nossas cicatrizes da vida, que o melhor caminho, o caminho que nos leva à felicidade, à comunhão com a nossa família, com nossos irmãos, é sempre de novo a obediência e especialmente viver a palavra de Deus. Ser testemunhas, mais do que saber de todas essas coisas, a gente precisa viver a ressurreição de Jesus. E como a gente pode fazer isso? Podemos nos perguntar. A gente pode fazer isso olhando para o nosso irmão, percebendo Jesus Cristo naquelas pessoas que precisam, ou nosso vizinho que necessita de uma ajuda, e especialmente nesse tempo em que as pessoas não têm o que comer, é importante que a gente também se disponha a colaborar e exercer o serviço, a diaconia, àquelas pessoas que assim precisam. Por isso, convido a cada um de vocês, da nossa paróquia Aliança, de todas as comunidades, para a gente iniciar uma campanha de arrecadação de alimentos para as pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades, inclusive de se alimentar por conta dessa pandemia. Faço isso em nome também da diretoria aqui da paróquia, que a gente inicie essa arrecadação de alimentos que pode ser levado até os templos das igrejas, Martim Lutero e de Belém. São as igrejas que têm pessoas que podem receber, né, durante o dia, e também no mercado aqui de Belém. Esses pontos vão ser orientações que a gente vai passar ainda ao longo dos próximos dias, que vão estar recolhendo alimentos que a gente vai reunir em cestas básicas, até mesmo roupas, coisas que podem ser doadas, que a gente vai levar até as instituições, até aquelas pessoas que necessitam de alimentos, necessitam de roupas para o inverno que se inicia em meio a esta pandemia. E às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer que estão passando por dificuldades. Este é um momento que a gente pode ajudar sem que a pessoa precise pedir, sem que a pessoa às vezes tem dificuldade de fazer isso. Então é um momento da gente exercer esse testemunho, vivendo ele ao longo do nosso dia a dia, especialmente doando aquilo que a gente pode, um pouquinho de cada um, sempre somado, faz a multiplicação e pode ajudar muitas pessoas. Este é o convite de testemunho que o evangelho que a gente lê hoje, que a mensagem de Jesus quer nos transmitir. Que o Espírito de nosso amado Deus nos fortaleça, nos conduza e nos mostre sempre o testemunho e o serviço. Amém. E pensando nesta forma de ação, convido para a gente ouvir, acompanhar e cantar a música, a balada da diaconia, da caridade. É a forma da gente se sensibilizar e ajudar quem precisa. Vai
para o momento da oração de intercessão, dessa nossa celebração, gostaria de lembrar, agradecer, em nome de Deus, né? Que Deus nos abençoe e abençoe também as pessoas que estão de aniversário na nossa paróquia, nessa semana que se inicia, a partir de hoje, domingo, dia 18, até o próximo sábado. Está de aniversário aqui na comunidade de Belém, hoje, Eduarda Bausen Riffner, que faz 7 anos. Jovan Hortolã, amanhã, 19. Luciano Tesch, também 19. Wade L. Zuma, dia 20, o seu Adolfo Krieger. E também o seu xará, o Adolfo Vesper, faz aniversário no dia 20, como a Karina Fesch, o Guilherme Zaik. E no dia 21, Adolfo Bausen, e também a Erna Guns Kruger, a Josiane Brown, a Liara Bolt. E no dia 22, Nicolas Fesch Neitzel. No dia 24, a Glorinha Bonin. E também a Rosa Maria Brown Moreira. E na comunidade do Martim Lutero, hoje, no domingo, está de aniversário Darli Reynolds, a Nilza Schultz Bullerham e também a Lucineia, amanhã, depois de amanhã, no dia 20, a Lucineia Hepke Bolt, como também o seu Paulo Brandt e a Soliane Schwartz Gonçalves, também no dia 20. No dia 21, a Joelza Henk Andrade. E no dia 24, a Tayana Kreitloff. E na comunidade do Caminho, está de aniversário o seu Erasmo Sager e a Zandonaide Littig, no dia 24. Essas pessoas que fazem aniversário, que eu lembro agora, a gente também coloca na oração de intercessão. Lembramos ainda do nascimento do Renan Krieger, que aconteceu no dia 11 de abril, o último domingo, que é filho da Cleide e do Éder Krieger. Então, é mais um motivo para a gente agradecer. Também pedir pelas pessoas que estão com Covid, seja da nossa comunidade, seja de todo o Brasil e do mundo. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, chegamos a Ti em oração para agradecer pelas pessoas que completam mais um ano de vida, para também agradecer pela vinda do Renan Krieger, que possa ser uma bênção na vida de seus familiares. Pedimos ao Pai que esteja também com as pessoas que estão acamadas, e as pessoas que estão com Covid, em nome de todas aquelas pessoas que enfrentam alguma doença. Pedimos, ó Deus, que sempre esteja conosco, nos mostre o caminho do testemunho, da fé e do crer. Fazemos isso em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo, Ele está conosco e nos caminha, nos guia todos os momentos. Amém. Oramos, ó Deus, em nome de Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como forma da gente homenagear esses aniversariantes e o nascimento das crianças que vieram ao mundo esses dias, convido para a gente cantar a música Te Agradeço, Deus, pela vida de todas essas pessoas. Amor
despeço de vocês desejando a paz de nosso Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, venha sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós e esteja conosco em nosso caminhar. Que Ele nos abençoe sempre, levante o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Amém. Uma abençoada semana, um bom domingo e sigamos todos na paz de nosso Deus. Amém. Vem, derrama paz, Senhor, sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tuas forças, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.